Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos de volta com mais um programa aqui no canal Na Gira da Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico: o uso de drogas na mediunidade. Saravá a todos, meus irmãos, minhas irmãs de Umbanda, a todos nossos queridos companheiros que nos acompanham aqui no nosso canal Na Gira da Umbanda. Mais uma vez estamos de volta aí com um novo programa, hoje com um assunto bem polêmico, falando sobre o uso de drogas na atividade mediúnica, dentro da atividade mediúnica, ou o uso de drogas pelo médium, por aquele que participa dos trabalhos mediúnicos. Mas antes de começar o nosso tema, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos pelo crescimento do nosso canal, cada vez crescendo mais, e aproveitar a oportunidade de pedir a você que está nos acompanhando, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha, nos ajude a crescer cada vez mais. Espalhe nossos vídeos pelas redes sociais, explore o nosso canal, faça uma viagem pelo nosso canal, aí que conta hoje com mais de 80 vídeos sobre diversos temas falando de Umbanda. Dê uma grande viajada aí no nosso canal e assista os outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre drogas. O uso de drogas pelo médium, o médium umbandista. Hoje em dia é muito comum algumas pessoas comentarem que fulano ou ciclano faz uso de algum tipo de droga. A mais comum é a maconha. Ah, porque fulano fuma maconha e ele participa da gira e ele é médium de Umbanda. Inclusive fala que o uso da maconha ajuda a abrir um portal, ajuda a abrir o entendimento, abrir a mente para trabalhar com as entidades. É claro que existem algumas situações também de uso de algumas drogas mais pesadas, né? E, claro, as drogas que não são ilegais. O álcool, por exemplo, é uma droga, mas é uma droga que é legalizada. As pessoas podem consumir o álcool da forma como elas bem entenderem. Bom, a princípio, o que eu posso falar para vocês é que a Umbanda lida com entidades espirituais iluminadas. Nós trabalhamos com guias espirituais iluminados, com guias espirituais que já atingiram um patamar de evolução que os possibilita de vir à Terra para fazer a caridade, trabalhar na caridade. E essas entidades, elas têm um padrão vibratório, um padrão de energia muito mais elevado que o nosso. Então, para que o médium possa trabalhar com essas entidades, em primeiro lugar, ele tem que ter uma certa pureza, mas essa pureza energética, essa pureza vibratória, para que ele possa ter uma sintonia com essas entidades, e essas entidades possam fazer uso do seu corpo e da sua mente para trabalhar e ajudar as pessoas. É necessário preparar o médium para que ele possa ter essa sintonia elevada. Por isso que antes do trabalho mediúnico, antes da gira, antes do trabalho de Umbanda, o médium deve fazer um resguardo. Pelo menos 24 horas antes do trabalho, ele deve se resguardar de sexo, de bebidas alcoólicas e de outras situações como a alimentação, a carne vermelha, que é muito pesada, tem uma energia muito pesada, exige muito do seu organismo para a digestão, entre outras questões. Então, o médium ele se prepara na questão da alimentação, na questão do comportamento, né? Um dia antes da gira, ele vai evitar de sair para balada, de namorar, de fazer sexo, de beber, de comer carne, de se alimentar de certas coisas que podem realmente ser muito pesadas para o seu organismo, para que ele possa, quando chegar na hora da gira, estar com um padrão energético mais elevado. Isso envolve também oração, firmar o anjo da guarda, tomar um banho de ervas, passar um dia tranquilo, sem brigas, sem discussões, se preparando para a atividade mediúnica. Então eu pergunto a você, se nós médiuns umbandistas já temos esse procedimento
para que nós possamos ter sintonia com a espiritualidade maior. E mesmo assim, em alguns momentos, nós percebemos a dificuldade de sintonia. Agora imagina você, um médium que faz uso de droga. Qual é o espírito, qual é a entidade elevada, qual é o espírito de luz que vai sintonizar com um indivíduo que está com a droga no seu sangue, na sua mente? Qual é a entidade que vai ter sintonia com esses elementos circulando no sangue do indivíduo? Então, drogas, o uso de drogas é incompatível com a atividade mediúnica. Eu vou repetir mais uma vez. Respeito a todas as pessoas que pensam em contrário, respeito também aquelas pessoas que fazem uso. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um sabe o que faz da sua vida. Cada um tem a liberdade de atuar e de agir da forma que bem ela possa entender. Mas o que eu aprendi dos meus mais velhos, o que eu aprendi das minhas entidades, o que me foi ensinado e a minha experiência de quase 10 anos de casa de Umbanda aberta, tocando todo final de semana em contato com as entidades, com os guias espirituais, é que o uso de drogas é incompatível com atividade mediúnica, pelo menos com atividade mediúnica séria, aquela que pretende realmente atrair boas entidades, bons espíritos para atuar na caridade. Então realmente não tem como o indivíduo fazer uso de droga, seja ela qual for, até mesmo álcool. Nós suspendemos o uso da bebida alcoólica 24 horas antes do trabalho mediúnico, para que o sangue, o organismo, a mente do indivíduo esteja limpa, para que ele possa sintonizar com a espiritualidade maior. Então, algumas pessoas podem falar, mas é porque eu bebo, eu uso maconha e isso me ajuda. Bom, se você é um médium de Umbanda, se você é um médium que tem essa missão, que tem esse caminho a desempenhar na sua vida, e você não consegue, através da sua espiritualidade, da sua mente, do seu comportamento, se elevar no seu tom de energia para trabalhar na mediunidade, se você precisa de alguma droga para fazer isso, então você precisa reavaliar os seus conceitos. Você precisa parar e pensar um pouco. Por que você está precisando de uma droga para você elevar a sua mente, elevar o seu padrão mental? Quando você pode fazer isso através de uma meditação, através de um banho de folha, através de um resguardo, através de uma oração, através de uma comunhão com seus guias e com Deus. Porque isso é o correto. O correto é estar em comunhão com a espiritualidade e essa sintonia, ela acontecer de forma natural. Porque nós vivemos a vida do mundo. Nós ficamos nervosos, nós temos problemas, a nossa alimentação muitas vezes não é adequada, a nossa mente muitas vezes não está bem. Então, por isso que o médium precisa estar preparado. É por isso que o médium precisa ser doutrinado, que ele tenha doutrina, que ele tenha disciplina, que ele saiba se cuidar para que ele possa realmente trabalhar com a espiritualidade, ajudando o próximo, porque a grande tarefa da Umbanda é a prática da caridade. Então, um preto velho, iluminado, todos os guias de Umbanda que trabalham nas energias mais altas da espiritualidade, eles não vão conseguir a sintonia necessária para o trabalho através de um organismo, de uma matéria, de um aparelho que está drogado. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no início, logo no início, quando a Umbanda se firmou como religião, no ano de 1908, com Zélio Fernandino de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas proclamou que Umbanda é coisa séria para gente séria. Então não dá, gente. Quando a gente assume uma religião, quando nós entramos numa religião, quando nós adotamos uma opção religiosa, nós sabemos que muitas coisas do mundo nós temos que abandonar. Assim, se você entra na igreja evangélica, você vai deixar muita coisa do mundo para trás. Como também na igreja católica, aquele que escolhe o caminho sacerdotal, que escolhe o caminho
para representar a igreja como um padre, uma freira, um monge, ele sabe que ele tem que deixar o mundo para trás. E assim também é o médium, porque a mediunidade é sacerdócio. A mediunidade é um sacerdócio. Então, todos nós que somos médiums, somos representantes da Umbanda e somos sacerdotes em nós mesmos. Então, quando você fez a opção de entrar num terreiro, fazer parte de uma corrente mediúnica, quando você fez a opção de trabalhar sua mediunidade, de oferecer o seu corpo, oferecer a sua matéria para o trabalho dos espíritos evoluídos, você também adotou a possibilidade e o comportamento de abandonar muitas coisas do mundo. A gente tem que ter muita renúncia, a gente tem que ter muita dedicação, a gente tem que ter muita persistência para que a gente possa manter o contato com essas entidades e que a gente não caia nas mãos dos espíritos obsessores, dos espíritos ruins, dos quiumbas. Então, o que nós vemos hoje por aí? Pessoas trabalhando na mediunidade, envolvido com entidades de baixa energia vibratória e que se passam por guias de Umbanda, e a pessoa acha que pode ter a vivência do mundo usando droga, bebendo e no meio da danação, falando que isso daí é normal, que não afeta em nada. Mas na verdade afeta sim, porque ela está obsedada, ela está dominada pela espiritualidade inferior. E aí nós vemos os terreiros, entre aspas, e as casas que cultuam essas entidades, nos absurdos que nós vemos dentro da mediunidade e dentro da vida espiritual. Quando na verdade o papel de um terreiro é um papel de hospital, um papel de escola, onde nós ensinamos o evangelho, onde nós tentamos resgatar a espiritualidade das pessoas e ao mesmo tempo tratamos as feridas espirituais e damos caminho na vida espiritual das pessoas. E isso só se consegue com disciplina, com mudança de vida. Então, mais uma vez, para encerrar o assunto, eu digo a vocês que no meu entendimento, na minha experiência, drogas e atividade mediúnica não combinam. São incompatíveis. Tá bom? Muito bem. Essa é a nossa mensagem sobre esse assunto. Gostaria de trazer aí a todos vocês um grande abraço e um desejo de muita felicidade, de muita prosperidade, que nós possamos continuar crescendo cada vez mais, levando a todas as pessoas a mensagem da verdadeira Umbanda, da verdadeira espiritualidade, da modificação moral, do equilíbrio e da elevação até a nossa espiritualidade maior. Muito obrigado, um grande abraço, que Pai Ogum abençoe. E em breve estaremos de volta com mais um programa aqui no canal, na Gira da Umbanda. Um grande abraço, até lá!